Olá pessoal, boa noite, tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta quântica. Hoje, nós voltando aqui, quando a gente começou esse projeto, ele era às 18 horas, né, a gente tinha essa proposta e agora a gente está retomando aqui nesse horário, fazendo um ajuste. Né, nossa vida ela tá bem corrida e eu fico aqui querendo ajustar de uma forma que a gente consiga fazer essa troca aqui, tá bom? Quem está ouvindo aí, me fala como é que tá pra você aí, você tá ouvindo direitinho? Só bota aqui no chat pra mim, só pra ver se eu posso seguir aqui, tá bom? Eu acho que tá tudo certo, mas eu quero que vocês falem pra mim se também está tudo certo aí, tá bom? Eu acho que foi. Beleza, pessoal. Bom, eu acabei cometendo um equívoco aqui com a nossa lâmina, né, de abertura. Hoje eu confundi mesmo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estar encarnado, quais são os direitos, quais são os deveres, como é que a gente começa a equilibrar isso. Eu acho que é super importante entender um pouquinho do que é esse movimento, como é que a gente faz isso para ficar um pouco mais seguro com relação a tudo isso, como é que a gente faz para tocar a nossa vida, como é que a gente faz para experimentar os momentos e os movimentos que a gente está recebendo aqui, tudo que está acontecendo de uma forma consciente, né? Então, para quem não sabe, né, ainda o que é o trabalho de harmonização quântica, como é que a gente desenvolve, como é que a gente trabalha aqui, né? Como é que a gente segue as nossas propostas de evolução no trabalho chamado harmonização quântica. Então, eu sou Sérgio Oliveira e tenho essa missão, né, de ser o guardião desse trabalho, já tem alguns anos. E à medida que eu posso, eu realizo as meditações online, que a gente faz ao vivo. Também tem os atendimentos que eu vou fazendo e agora essa proposta de vez em quando a gente conseguir se organizar aqui no nosso tempo para trazer um pouco de informação e um bate-papo mesmo. Depois essa live ela fica gravada, eu disponibilizo lá no YouTube e também o áudio no Spotify, tá bom? Para quem tiver interesse depois quiser assistir novamente, quiser compartilhar, eu acho que fica super legal aí a gente transmitir informação quando faz sentido pra gente. Oi, Jaque, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, Jaque. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre essa ideia da encarnação, né? De estar encarnado, de estar tendo uma experiência num corpo físico, biológico aqui, nesse lugar chamado planeta Terra, nessa dimensão, nessa frequência, né? Como é que a gente faz para lidar com as adversidades, com tudo aquilo que se faz presente, né? Nessa condição humana de experimentar alguma coisa, nessa condição humana de vivenciar uma etapa evolutiva. É só isso. Então, primeiro que eu quero deixar registrado aqui que essas informações que eu tenho, às vezes eu mostro alguns livros, aqui eu cito alguns livros para as pessoas que querem estudar, filmes e tudo mais. Lá no site tem algumas referências disso também. Quando eu posso, eu até atualizo lá, alimento é, com coisas, com informações novas. Mas realmente é muito corrido para ficar fazendo isso o tempo todo, por isso que eu venho aqui também. Isso tudo que eu falo aqui, que eu comento, então antes de começar sempre uma live, um trabalho aqui, eu faço meu ancoramento, então a gente se coloca disponível, né, para as nossas equipes. Então a gente tem uma equipe de sustentação do trabalho de harmonização quântica e o Sérgio tem uma equipe dele, assim como todos vocês têm a equipe de vocês. Então cada um vai se conectando, se organizando de forma a buscar as suas conexões. E quando a gente fala nesse processo de estar encarnado, estar disponível no processo, estar disponível ao sistema para que a gente possa fazer os ajustes e tudo mais, existe da gente uma certa maturidade, tá? Existe uma proposta, existe um olhar de quebra de crença, de quebra de paradigma. Por qual motivo? Automaticamente, quando eu começo a entender algumas questões, eu já não encaixo mais na regra, eu já não encaixo mais nos grupos, eu já não encaixo mais em algumas propostas que para mim até então eram fundamentais. E isso muitas pessoas não sabem lidar. Algumas pessoas elas têm essa preocupação de agradar todo mundo e aí, de repente todo mundo não tem essa preocupação de agradar a gente. Então começa a ter uma discrepância aí e há um desequilíbrio energético muito grande, né? Então essa proposta de, né, pegando da base que você tem uma equipe
Eu tenho a minha, a gente tem uma galera que nos assistindo, eu sempre compartilho ali no nosso grupo do Telegram. Agora eu até coloquei uma como fala, uma legenda em espanhol, vou colocar uma legenda também em português. Eu mudei o áudio daquele vídeo, né, onde tem uma pessoa que sai de uma nave e vai para um planeta, e a equipe dessa pessoa fica lá, né, acompanhando o processo, né, evolutivo dessa pessoa enquanto ela está aqui. Então, estar encarnado com a consciência de que você tem algo além desse processo, e não é simplesmente uma figura que alguém disse que está lá para te dar um apoio, para te dar um sustento. Não, é algo maior do que isso. Existe uma fonte de energia maior, existe uma estrutura de conexão bem maior, bem mais ampla nesse processo todo, mas é bem diferente do que contaram pra gente, é bem diferente do que ensinaram pra gente. Entendido isso, eu começo a perceber que os limites que a gente vivencia aqui, eles começam a ter um pouco mais de conexão com algo que eu não tinha ciência, que eu não tinha controle, que eu não fazia ideia, né, que alguém colocou no meu caminho simplesmente para bloquear o meu processo, para bloquear a minha etapa, para bloquear talvez aquilo que seria possível de ser atingido durante uma experiência. Então, quando a gente fala de direitos e deveres nesse processo de estar encarnado, se a gente conseguir ampliar um pouquinho o nosso olhar, já fica muito interessante. Então, eu quero contar um pouco dessa história, desse processo encarnacional. Algumas pessoas ainda acreditam que existe uma estrutura, né, que criou a gente, que cria a gente, que aquele mistério que acontece lá do bebê na barriga da mãe, que é similar aos mamíferos, é um processo dos mamíferos, tem um genoma dos mamíferos, que aquele processo é muito similar para também outras raças que não a humana. Tá? Então, isso é processo genético, biológico. Então, as pessoas entendem que isso foi uma força maior que domina tudo e todos, e ela retém e detém, né, o poder sobre essa criação. Quando a gente amplia o nosso olhar e entende que não, que existe uma vida, né, biológica que é produzida em laboratório, que fique registrado e muito bem claro, eu já tiro esse conceito de que é uma pessoa com porrete na mão, que se eu for bonzinho ele vai deixar eu ficar num lugar legal, e se eu não for bonzinho ele vai bater um porrete na minha cabeça e mandar para um lugar um pouco desconfortável para que eu aprenda minhas lições. Então, isso não existe, isso é besteira. Isso é besteira. Então, se eu ainda vivo esse campo, essa conversa não é para você. Agora, se você quer compreender, então essa conversa é para você. Para começar a abrir um pouco mais o leque de possibilidades de solução, tá? De solução dos nossos desafios enquanto estamos encarnados aqui. Quando você vem para cá, quando você vem para ter uma experiência aqui, nós temos algumas possibilidades de vindas, tá? Nos cursos, quando eu trabalho isso, eu trago essa explicação, porque eu posso estar aqui porque eu vim desenvolver um projeto, eu vim aqui para desenvolver um projeto com a minha equipe, com a minha estrutura, e acabei me perdendo. Ao longo dos anos, das encarnações, eu fiquei aprisionado aqui. Pode ser que eu já vinha para cá em missão, tá? Em missão para auxiliar alguém que havia se perdido. E acabei ficando preso. Pode ser que eu vim para cá ou já estava aqui, já participando de um projeto, de um processo muito legal, né? E de repente eu me encantei com alguma coisa aqui, caí na malha holográfica e fiquei preso aqui também. Ou então você veio nas últimas, né, nas últimas turminhas aqui justamente para trabalhar na Operação Resgate. E aí eu começo a falar exatamente para você que sim, que se encaixa, que sente ressonância com o trabalho que eu desenvolvo aqui, né, em nome também da Supra Confederação, tá? Da estrutura canopiana, da estrutura Voronandek, do Yaberin e tudo mais, Yacerati. Então, quando a gente começa a pensar nessa ressonância, eu vou começar, a minha intuição, vamos chamar de intuição por enquanto, ela começa a trazer para mim conexões de que alguma coisa faz sentido e que talvez aquilo que eu esteja vivendo não é tão real ou tão verdadeiro quanto eu achava que fosse. E isso é muito interessante de se pensar, para a gente começar a desmistificar um pouquinho isso tudo, desmistificar tudo isso.
Então, quando eu tiro, por exemplo, essa responsabilidade de que tem alguém literalmente criando coisas e controlando coisas, que é uma pessoa só, já fica mais fácil de entender. Quando eu divido isso em grupos, em equipes, em cientistas tendo experiências, em raças tendo experiências, já fica mais fácil. E quando eu já compreendo que eu estou aqui porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho e eu acabei ficando preso, ou eu vim exatamente aqui sem ter tido experiências de aprisionamento, mas eu vim aqui para ajudar a despertar a consciência das pessoas e que nesse momento eu estou despertando a minha para que depois eu possa fazer um trabalho, eu já começo a perceber que se você topou um trabalho, se você veio para desenvolver um trabalho, é como se você estivesse numa empresa, né? Então a sua empresa ela manda você, por exemplo, para prestar um serviço num país diferente. Quando você vai para esse país, essa empresa oferece a infraestrutura mínima para você estar lá e desenvolver o seu projeto, porque você foi ali em nome de uma empresa. Então você tem alguns direitos e à medida que você chega naquele lugar para desenvolver o trabalho, automaticamente com os seus direitos você traz embutido os seus deveres, as suas obrigações. E é aqui que nós nos perdemos. Então nós vivemos num conceito hoje onde nós temos muitos deveres. Nós acreditamos, por exemplo, que a nossa vida, para muitos, tá? Sem generalizar, mas para muitos é isso, a minha vida se concentra em trabalhar, pagar contas, comer, reproduzir, dormir. Trabalhar, comer, reproduzir, dormir, trabalhar, comer, reproduzir, dormir. Aí quando eu entro nesse ciclo e falo assim, mas você tem que estudar também. Nossa, mas até quando eu vou ter que estudar? É para sempre. Eu fico aprisionado nisso tudo. Não faz sentido estar aqui, porque eu estou exatamente dentro da malha holográfica, eu esqueço que faço parte de uma empresa e que eu tenho direitos também. Só que o problema é que para ter acesso a esses direitos, eu preciso reconectar com a matriz que está me acompanhando. E aqui, gente, é muito desonesto isso, porque se você pega a estrutura das federações, todas elas, que eles trabalham com a primeira diretriz, que ninguém de fora pode botar o dedo no processo evolutivo das pessoas que estão naquele planeta, naquela estrutura. Isso ainda é obedecido, de uma certa forma. Quando Jesus, vou resumir uma parte da história, quando Jesus vem para cá e interfere nesse processo, ele rompe essa primeira diretriz. Quando ele faz isso, ele deixa uma brecha muito grande, que até hoje isso é contestado, né? Porque o tempo demorou para passar, demora para a gente aqui, mas lá em cima é outra proposta, né? A gente passou 2000 anos aqui, mas lá em cima são algumas horas ainda, né? Na esfera bem superior, que é muito mais sutil. Então o que acontece? Quando eu venho com essa proposta de que eu tenho uma diretriz que não pode ser quebrada e alguém quebra, isso abre precedente. Ah, tá, mas ele veio porque alguém também já tinha feito isso. E aí, como é que fica esse jogo? Então a bagunça ela vai ficando generalizada. E hoje, por exemplo, a gente vive esse processo de separar o joio do trigo, como a gente diz, né, que é fácil para se entender, justamente porque as pessoas se perderam e vira uma bagunça generalizada. E o nosso trabalho aqui de Operação Resgate é refazer as conexões com as equipes de cada um, justamente porque você estando aqui, enquanto você está encarnado, você é muito poderoso, você é muito poderosa, você tem muitos recursos. Só que de tanto encarnar e reencarnar, encarnar e reencarnar, nós perdemos essa conexão conosco mesmo, nossa chama trina ela foi diminuindo, nossa glândula pineal não consegue fazer o papel dela de conexão com o mundo extrafísico como era a proposta inicial. Então eu preciso começar a buscar essas reconexões, justamente por quê? Porque a partir das reconexões eu consigo trazer para mim, eu consigo trazer para minha vida uma nova proposta. Aí sim, então quer dizer que eu também tenho direitos. Quais são os direitos que eu tenho? E aí eu vou buscar isso junto à minha equipe, junto à minha estrutura. Às vezes você veio para cá com um contrato de ter uma vida num padrão X, é ali que você precisa se manter com o mínimo de infraestrutura para que você possa desenvolver o seu trabalho, que é enviar, né, coletar e enviar informações para as outras pessoas, para os outros seres, né, desculpa, que estão fazendo exatamente esse acompanhamento. Só que aí nessa bagunça toda, eu fico lá no ciclo, eu levanto de manhã, eu vou trabalhar, eu preciso comer, eu preciso pagar a conta, eu preciso voltar, eu preciso comer de novo, eu preciso reproduzir, eu preciso dormir. Eu fico nesse looping
Quando é que eu penso, por exemplo, nossa, eu tenho um trabalho para fazer, qual é esse trabalho mesmo? Então eu esqueço dos direitos, eu fico preso achando que eu tenho que fazer realmente sozinho tudo isso e vou para os meus deveres e as obrigações somente de vida aqui, resolvendo os problemas nossos aqui. Então, nessa proposta de encarnação, de estarmos aqui assim, o primeiro ponto é me libertar disso. É entender um pouco mais como é que eu faço para me conectar com a minha equipe, como é que eu vou entendendo isso, como é que eu vou tendo lucidez. E isso dá trabalho, pode ser anos para chegar nesse nível, justamente por qual motivo? Eu tenho tantos contratos que eu preciso quebrar, que eu preciso negociar, que eu preciso entender o que aconteceu ali, com quem eu fiz um contrato antes de chegar aqui, qual é a minha equipe, quem é o meu comando estelar responsável pela minha estada aqui. Eu estou aqui porque eu vim desenvolver o projeto, eu fui exilado. E agora, de tanto penar numa região tão ruim como a nossa, de tanto passar pelo processo de, como fala, de lapidação, agora eu estou pronto para sair, mas eu estava aqui exilado. Tá, mas eu vou sair daqui e vou para onde? Com quem? Quem me aceita? Quem me quer? Esses são os trabalhos que a gente faz com apometria, por exemplo. Isso demora tempo, gente. Eu fico doido quando a pessoa acha que eu sou um produto de prateleira de supermercado. Liga, marca uma sessão, faz um agendamento, a gente abre o campo e a gente começa a trabalhar. Dali uma semana a pessoa fala, nossa, você tem algum feedback para me dar? Eu falo, como é que é? É, porque tipo assim, não aconteceu nada ainda. Uma semana. Às vezes a pessoa tem 200 encarnações. Vocês estão entendendo que esse trabalho aqui não é um produto de prateleira, não é padaria, como eu falo, que se você chegar lá me dá 20 pães. Entender todo esse cenário para que, então tá, esse problema que eu estou passando aqui fui eu mesmo, o responsável por ele, foi você mesmo, entende isso, assume essa responsabilidade, tira a culpa que é um holograma e vamos para cima. E aí quando você menos percebe nessa jornada, nesse desenvolvimento, você já resolveu aquela questão que tanto te atormentava. Por qual motivo? Você vai se empoderando. E aí sim, quando você está lá, conectado com a tua equipe, vamos supor que na tua equipe tem uma estrutura que nunca encarnou num planeta tão denso como o nosso, nunca chegou aqui. Vamos supor que você veio e a tua equipe não sabe o que é pagar um boleto, a tua equipe não sabe o que é no supermercado, não sabe o que é enfrentar uma crise mundial como nós estamos, a situação de guerra nesse nível aqui. Conhece outras estruturas, mas quando você está aqui e aí sim você está buscando isso em projeção astral, em desdobramento, você à noite você consegue se conectar com a tua equipe, você dificilmente vai lembrar disso, mas você começa a levar essa informação para eles. Olha, tá pesado aqui. Me ajuda aí porque em algum momento eu me perdi e aqui a coisa tá feia, eu preciso pagar conta, eu preciso pagar boleto, eu preciso estudar, eu preciso desenvolver, eu preciso me manter aqui, eu preciso de um lugar decente para morar, aqui a gente precisa de carro para se locomover. Me ajuda aí. Vê lá nas outras vidas que eu tive, dá uma olhadinha lá atrás, porque de repente eu fiz alguma coisa que está me impedindo de avançar desse jeito aqui agora. Aí as nossas equipes começam a trabalhar. É aí que entra o ancoramento e entra todo o processo de apometria que a gente vai ensinando por aqui. Enquanto isso não acontece, gente, fica desafiante demais conseguir o resultado. Quando são questões menores, quando são questões emocionais, que eu quero melhorar um pouco o relacionamento, às vezes é questão entre casais, que precisa fazer um ajuste, às vezes nós conseguimos um resultado mais rápido. A gente entra nessa questão dos direitos um pouco mais rápido, por qual motivo? É algo muito mais aqui nesse plano físico que precisa ser resolvido, do que no plano extrafísico. A gente acomoda a energia aqui e depois a gente vai para lá. Mas quando a pessoa tem uma sede, que é algo muito pessoal, que é uma questão muito que é muito comum, né? De dinheiro, a pessoa tá, nossa, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fechar o negócio, esbarra nos contratos do outro lado, é muito desafiante para libertar isso tudo. E quando eu falo para a pessoa que ela vai ter que acender uma vela, que ela vai ter que fazer isso, fazer aquilo, tomar um banho de erva, nossa, mas tem que fazer tudo isso, dá trabalho. Eu falei, poxa vida, o meu trabalho é esse. O meu trabalho é esse. E ainda que eu não entro aqui com esse grupo, eu não entro, e olha que já tive a oportunidade de fazer isso, porque as equipes já pediram, a pessoa tem tanta pressa para resolver,
que eu posso falar assim, ó, então procura o pai de santo tal, que ele vai fazer um trabalho para você lá, você vai matar uns bichos lá, vai comprar um monte de coisa para ele fazer um trabalho com os orixás, para garantir a tua segurança, a tua proteção, e vai tirar esses quiumbas zombeteiros, esses eguns de rua da sua frente. Eu não consigo falar isso para a pessoa, porque ela tem medo, morre de medo. Então eu falo, olha, aqui a gente não faz nada disso, a gente trabalha assim, assim, assado, pelo menos um mês a gente vai ter um panorama do que está rolando. Aí a pessoa me liga dali 10 dias, uma semana. Ah, você tem alguma coisa para me dizer? Porque eu tô assim, nem em pânico aqui, e até entendo o pânico, mas eu preciso ter um pouco de paciência, porque eu violei os meus direitos quando eu esqueci dos meus deveres. Tá? Eu esqueci dos meus deveres, eu esqueci que eu estava aqui no projeto. E aí é muito desonesto esse processo. Nós vivemos numa estrutura que tem uma barreira de frequência que impede a nossa conexão. Eu preciso, dentro de toda essa doideira que eu vivo aqui, encontrar um espaço onde eu possa sim me relacionar com a minha equipe e começar a buscar essa conexão de uma forma muito discreta para não ser percebido aqui na superfície, até que eu tenha uma estrutura e a partir do momento que eu construo essa estrutura, eu tenho também uma blindagem. Tá? Eu tenho uma blindagem e eu consigo tocar a minha vida, mas para chegar nesse ponto é muito desafiante. Eu começo um trabalho com a pessoa, eu consigo ajustar a equipe dela, por exemplo, inicial. Ela tem ali 3 guardiões que estão prontos já para ser ajustados, porque nem todos querem. Nem todos querem ser ajustados, nem todos da sua equipe vão querer um tratamento, vão querer subir lá e seguir uma jornada evolutiva. Muitos deles estão ainda presos no holograma da fisicalidade e querem viver aqui, estão doidos para encarnar de novo. Então eles não querem ajuda. Então a gente com muito custo pega 2 ou 3 ali que vão ser para nós aí um suporte. E à medida que eu vou fortalecendo isso com muita paciência, com muita perseverança, essa estrutura mínima começa a nos blindar aqui na superfície, na fisicalidade, e eles começam a trazer para nós um pouquinho dos nossos direitos, que são as letras miúdas do contrato, que é o mínimo, que é você ter uma casa, você ter um carro, você ter um salário, você se livrar dos paradigmas, dos dogmas ditos religiosos que nos aprisionam, onde nós somos direcionados conduzidos, né, a delegar para um terceiro, para uma outra pessoa, exatamente aquilo que é da nossa responsabilidade, tá? Então a gente consegue fazer isso. Vou fidelizando o meu ancoramento, vou trabalhando com as minhas equipes. À medida que 2 ou 3 estão evoluindo, eu consigo trazer mais 2 ou 3, a minha equipe vai aumentando. Né? A gente tem, para quem trabalha, para quem é terapeuta e começa a sua jornada, inicialmente a gente vem como Jesus, sabe? Tem 12 pessoas ali, 12 estruturas que começam a nos auxiliar no nosso desenvolvimento. Com base no que nós temos para oferecer de informação, essas equipes se aproximam, começam a trabalhar e também vão se desenvolver com base naquilo que nós estamos desenvolvendo a partir do nosso reto pensar, do nosso reto agir, do nosso reto viver. Esse trabalho de despertar consciencial, ele não é produto de feira, que você chega lá e pega e está pronto, é construção. Então, quando eu falo estar encarnados, você tem direitos, você tem deveres. Então, eu vou entender junto à minha equipe qual é a proposta para que eu esteja encarnado aqui. E nem sempre isso vai chegar de uma forma clara para você, justamente para te proteger. Quando você entende que você tinha ou tem um trabalho para desenvolver, as coisas começam a ficar mais leves e as peças vão se encaixando. Isso não te isenta de ataques, não te isenta de problemas da superfície. Mas você tem uma outra forma de lidar com tudo isso. E à medida que o tempo vai passando, você vai controlando, a sua ansiedade, as coisas vão se encaixando. E aí você passa a ter os seus direitos, sem violar os direitos de ninguém. E tampouco sem trazer, sem contrair mais contratos para a sua experiência. Tá? Então essa proposta de estar aqui encarnado, com essas várias possibilidades e sabendo que você tem direitos e tem deveres, para quem já faz o ancoramento, para quem já está na caminhada com a gente aqui que está ouvindo, se você sente aí que precisa entender um pouco mais pelo olhar da sua equipe, como é que isso tudo se dá, como é que tudo se compõe, começa no seu ancoramento perguntar para a tua equipe, e aí, eu estou na direção certa? Será que é isso mesmo? Né? Porque é muito comum a gente no meio do caminho mudar totalmente o percurso, mudar a rota. Na hora que as equipes, né, trazem para você uma lucidez, aquilo é tão verdadeiro, é tão real, que você fala, é isso, é para cá que eu vou seguir, é isso aqui que eu tenho que fazer. Então isso é muito importante para nós.
Isso é muito importante nesse entendimento. Eu saio da condição de vítima, uma vez que eu tenho direitos, eu tenho deveres, eu não sou vítima mais. Então tá, eu quero saber um pouquinho o que são os meus direitos, porque eu quero melhorar aqui minha condição, e à medida que eu tenho os direitos, eu também observo os deveres, porque é uma permuta ali, e eu começo a sair da zona do mimimi, eu começo a sair da zona que às vezes a gente pode ficar aí preso, né? A gente fica preso lá e achando que aquele é o fim último, que é só aquilo mesmo que acontece e tudo mais, e não é nada disso. Estar encarnado é responsabilidade. As pessoas que vão despertando, elas têm responsabilidade. Nós temos aí, no mínimo, que fazer uma postura do nosso reto agir, do nosso reto viver, do nosso reto pensar, tá? Essa é uma proposta de despertar consciencial que, na minha opinião, é fenomenal. Por qual motivo? Você não depende de ninguém, você não depende de nada para fazer o teu processo de despertar consciencial. Você vai seguir somente fazendo aquilo que você precisa fazer. E é aquilo que eu chamo, você não precisa de mestre, você não precisa de guru, você vai sempre buscar uma ajuda, buscar um curso, uma formação como algo norteador, não como uma bengala, como um suporte para que você fique ali sendo sustentado e você precisa ficar sendo retroalimentado naquele mesmo processo, naquela mesma estrutura, senão você não consegue seguir adiante. Essa é a proposta do trabalho de harmonização quântica, é aquilo que eu chamo de verticalização, esse termo que eu trago do mundo corporativo, que eu também atuo, onde nós temos os modelos de gestão, né, horizontal e o vertical. Como é que eu faço esse equilíbrio aí? Como é que a gente se encontra? Na proposta do despertar consciencial, eu saio desse mundo horizontal, onde eu fico igual a todos, no efeito manada, e busco a verticalização, é olhar vertical e fazer o seu caminho. É fazer o seu caminho. Vertical não dá para fazer o efeito manada, cada um faz o seu, tá bom? Então era essa a proposta aqui do trabalho de hoje, né, de deixar esse recado aqui, né, para que você, junto às suas equipes, você faça esse ajuste com a tua equipe, você busque conhecer a tua equipe. Se você é novo por aqui, você tem aí uma galera do outro lado, né? Você já pode investigar isso tudo, você vai compreender, você vai perceber que você tem um suporte, que você tem uma ajuda, e essa ajuda não definitivamente uma pessoa, um cara com um porrete na mão. Se você for bonzinho, você vai ter um lugar privilegiado, se não for bonzinho, você vai ter um lugarzinho bem desconfortável. Isso não existe, isso é besteira, mas você é responsável por isso. Se você é uma pessoa com reto agir, reto viver, reto pensar, entende seus direitos, entende seus deveres, cosmicamente falando, você vai seguir, e quando você desencarnar, você sim vai ter o lugar de acordo com aquilo que você cocriou. E o contrário também é verdadeiro. Se você é uma pessoa que não está nem aí com nada, só não quer evoluir, e às vezes você está buscando aí ações desonestas, você é uma pessoa que vibra uma frequência muito baixa e não quer melhorar tudo isso, a tua equipe vai vibrar com você, e quando você desencarnar, você vai fazer parte da sua equipe lá nesse lugar que vibra exatamente como você vibra aqui. Isso é fato, tá? Então, estar encarnado aqui, os direitos e os deveres. Então, eu preciso buscar tudo isso, eu preciso de encontro. E se de alguma forma isso faz sentido para você, se você sente ressonância com esse trabalho aqui de harmonização quântica, por aqui a gente está sempre batendo esse papo, por algumas quintas-feiras. Eu não sei como eu vou me organizar, vou conseguir me organizar com as meditações, porque esse mês de maio eu estou com uma agenda bem complicada mesmo, inclusive no período noturno. Mas nós temos os podcasts no Spotify, nós temos meditações gravadas lá no YouTube. Você pode escolher uma ali, pede para a tua equipe, escolhe uma e você faz ali, mantém essa energia da quinta-feira, que é super importante para quem está fazendo a caminhada, para quem está fazendo a jornada. E se você tem ressonância, vem com a gente. Daqui a pouco eu vou conseguir me organizar de novo. Para o segundo semestre a gente vai ter o módulo 1 de harmonização quântica. Eu vou trazer mais uma formação, são 8 horas, 9 horas de curso, a gente passa um dia bem agradável juntos, e no final do dia a gente tem uma iniciação junto às estruturas de Santa Esmeralda, junto às estruturas da Fraternidade Cristal e Ordem Melquisedeque, inicialmente, tá? A gente faz isso. Então no segundo semestre a gente vai ter esse curso também do módulo 1, eu vou conseguir me organizar, provavelmente um sábado ou um domingo, pra gente ajustar. Eu tenho feito muito, gente, aulas individuais também, tá? Aula mesmo, pessoas que querem fazer aula, não é nem atendimento, quer entender um pouco mais, quer estudar, chama também no privado aqui, a gente se organiza, tá dando super certo, tá sendo muito legal, né, desenvolver dessa forma também. Sérgio, você é louco, dá aula individual? Tipo assim, o coletivo às vezes demora muito e as pessoas não têm tempo para formar uma turma, um coletivo. Eu vou me ajustando com a agenda aqui e a gente faz individual e as pessoas vão caminhando
e é assim que a gente vai fazendo, um dia de cada vez, né? Uma respiração de cada vez, 1 minuto por vez, e se dá pra gente compartilhar a informação, a gente vai compartilhando aqui, tá bom? Agradeço a todos vocês que participaram, vocês que passaram por aqui, não consegui acompanhar tudo ali, mas aqui no chat quem deixou um oi, né? Vou agradecer de novo a Jaque, agradecer a Flaviana, minha companheira, minha parceira, a Isabel, a Sara. Muito obrigado por vocês estarem aqui e a todos vocês que passaram aqui pelo Insta, vocês que estarão, né, assistindo novamente no YouTube ou simplesmente ouvindo aqui no Spotify. Agradeço de verdade mesmo, que vocês tenham muita paz, muita luz, muita harmonia na vida de vocês e que vocês sim possam aí tomar ciência e consciência dos seus direitos de estar encarnado aqui, dos seus deveres e ter uma vida muito mais equilibrada e poder sim contribuir com a tua família cósmica, com o teu projeto, entender um pouco mais o que isso significa para você e aí você sim vai ter essa vida plena, vida equilibrada e vai conseguir seguir adiante com um pouco mais de lucidez, tá bom? Obrigado, Lu. A Lu também passou por aqui. Um beijo para todos vocês, uma boa noite, um bom descanso e nos encontramos no plano astral, como sempre, talvez vocês não se lembram. A meditação amanhã de quinta-feira eu não vou estar aqui, mas se vocês se conectarem, a gente se encontra no plano astral também, tá bom? Forte abraço a todos, paz, luz e harmonia para todo mundo. Tchau, tchau, gente.